E aí, gente, tudo bem? Olha ela aqui de novo. Ela mesma, Cá Fernandes, a sua blogueira e também psicóloga, em mais um episódio do Contrafluxo. E hoje a gente vai falar sobre nada mais nada menos do que não monogamia e lógica de consumo. E aí, você tá separado disso? Tá conseguindo se dissociar das ideias capitalistas que têm atravessado a sua relação? Papinho bobo, pô, bora lá! Muito bem acompanhada, ninguém mais, ninguém menos do que Murilo! Olá! Que delícia! A alegria estar aqui contigo. Eu- Esse encontro finalmente acontecendo. Obrigado pelo convite. Demorou, mas estamos aqui, né? É E isso. hoje um papinho assim bem suave, gente, bem tranquilo. Vamos estar falando sobre não monogamia e lógica de consumo. Será que a gente tá escapando disso? Bora descobrir. E aí, Murilo? Me diga uma coisa. Conte, vá. Vamos começar esse papo. Tu se enveredou pelos caminhos aí da não monogamia, né? Estamos aqui se enveredando. Experimentando. Agora me diga, como é que você tá fazendo isso dentro desse contexto capitalista, escasso, onde as pessoas estão sempre perguntando pra gente, por exemplo, referente ao tempo. Como é que você dá um tempo de qualidade, tempo, esse recurso tão valioso que a gente tem para diversas relações? Olha, nossa, é doido porque é uma pergunta que tem muitas camadas, né? Assim, eu entendo a curiosidade das pessoas quando a gente tá falando desse assunto, porque tempo é uma coisa importante, né? Uma coisa que a gente preza nas relações da gente, assim. E eu acho que, sei lá, talvez tenha três coisas principais para dizer, assim. A primeira é que, como que a gente vai gerenciar o tempo em várias relações? A primeira coisa importante dizer é que não monogamia não necessariamente é sobre várias relações, né? É sobre se relacionar de outra forma, e acho que isso também vai entrar em outras reflexões sobre o tipo de relação que a gente vive, a maneira como a gente escolhe se relacionar. E aí eu acho que tem perspectivas importantes, perspectivas-chave que a gente pode refletir, porque essa pergunta do tempo também tem a ver com o tipo de relação que a gente espera que a gente tenha expectativa de ter a partir das nossas referências, porque numa cultura que ensina pra gente que se relacionar sexo romanticamente é uma tarefa de dedicação exclusiva, que a gente trata a coisa de namorar, de se relacionar romanticamente, como uma tarefa de dedicação exclusiva. É isso que a cultura romântica monogâmica ensina pra gente. Então, se a gente entende que só dá pra se relacionar assim e que o amor, esse amor, né, só vai nos levar pra esse tipo de relação, realmente vai ficar muito difícil a gente pensar Imagina que babado. como é que a gente vai pensar em ter tempo pra esse tanto de coisa, né? Eu gosto de uma reflexão que diz que ser uma pessoa não monogâmica não é ter várias relações monogâmicas, no sentido de ter uma série de relações que se parecem com aquela relação que a gente aprendeu a ter, aquele modelo de relação que a gente aprendeu a ter dentro do repertório da não monogamia. Então, acho que a gente também precisa entender que tipo de dedicação que a gente espera das relações, quais são as coisas que a gente atribui valor, quais são as coisas que a gente atribui sentido, o que a gente valoriza como companhia, o que a gente valoriza como cuidado, o que a gente valoriza como presença. Rever, repensar essas coisas também é importante. Porque, sei lá, eu sempre faço conexões com as nossas amizades, assim, acho que Sim, eu essas amo fazer relações, esse né? paralelo. Essas relações que a gente chama de amizades, elas têm muito a ensinar para a maneira como a gente se sente desejado, se sente amado, se sente querido. E é isso, a gente consegue ter várias relações de qualidade e dedicar algum tempo para essas várias relações de qualidade que a gente tem, sem que essas relações precisem se tornar o centro da nossa vida, sem que essas relações precisem trabalhar na base da exclusividade, da comparação, da competição, do ciúme, né? Aí as pessoas sempre dizem assim, mas é muito diferente. Mas é de coisas diferentes mesmo que a gente tá precisando. Esse é o ponto, esse tá sendo o ponto. É de coisas diferentes mesmo que a gente tá precisando nas relações da gente, assim. Então eu sempre fico pensando nisso. Já que a gente já vive relações em que a gente tem uma coexistência, uma distribuição de tempo que a gente
se contempla, que a gente sente feliz e que faz a gente valorizar essas relações, acho que a gente pode aprender com elas também, para entender como que a gente pode fazer com essas outras relações, que são as relações que envolvem sexo, né? Que envolvem, que a gente também fica nessa diferenciação, né? Entre essas relações, que é outra discussão aí, que dá um monte de pano pra manga. Mas eu penso um pouco por aí. Eu concordo com você, eu gosto muito de fazer o paralelo com a questão das amizades. Eu acho que fica mais fácil da galera entender do que a gente tá falando. É realmente sobre outra coisa, né? Literalmente Sim. isso. E para além da exclusividade, eu acho que o grande ponto quando a gente fala de tempo, eu acho que é por isso que a galera questiona muito, é a centralização. Realmente não há tempo nem espaço para centralizar todo mundo. Sim, total. Se tá todo mundo no meio, tá ninguém. Porque se eu quiser fazer tudo com todos, assim como se espera que a gente, sei lá, com um namorado, tudo você tem que fazer com ele, e não sei o que, nananana. Aí a pessoa tá se relacionando, aí para de sair com os amigos porque tem que ter aquela priorização. De fato, não tem como a gente fazer isso. Porém, é tão bom, né, dar uma horizontalizada nisso aí, de sair dessa posição de existe esse aqui onde eu estou depositando todas as minhas expectativas, meus desejos, e existem os outros. Não, todo mundo ali tem um papel importante na minha vida, eu vou desempenhar. E por isso o meu tempo, eu sinto que ele é maior aproveitado, assim, tipo... Eu sinto que eu distribuo meu tempo de uma maneira legal e com muita qualidade. E que eu faço coisas que provavelmente antes eu não consideraria fazer. Porque se eu tô numa relação, a pessoa que tá do meu lado tem as limitações dela e as limitações dela acabam virando as minhas também. Então se ela não pode fazer, teoricamente eu também não posso. E eu acho que tem também uma outra coisa aí, que assim, quando a gente fala isso, as pessoas às vezes respondem assim, mas até com os amigos tá difícil ter tempo. Porque as pessoas falam também da coisa do tempo, não só pelo tempo que se entende que uma relação exige, nessa perspectiva de centralizar, né? Sim. Então, as relações demandam muito tempo. Mas a gente também tá vivendo numa época que a gente tá com um tempo escasso, né? Isso. E aí eu fico sempre nessa crise, assim, de... Tá, mas se o tempo tá escasso, por que a gente tá atribuindo isso a um problema da não monogamia? É tipo, não é só pessoas... Não tem ninguém tendo tempo pra viver redes afetivas com qualidade. E aí eu acho que tem também uma discussão mais ampla que eu digo assim... eu não preciso só discutir... o meu direito de me relacionar com as pessoas. Eu preciso discutir... a redução da escala de trabalho, eu preciso ser contra eu preciso ser contra a escala 6x1, eu preciso defender um transporte público que funcione num horário bacana. Eu escrevi uma vez uma poesia, máximo mínimo. Entendeu? Eu escrevi outro dia uma poesia falando que eu queria uma cidade, que eu sonhava com uma cidade que tivesse, em que o transporte funcionasse muito bem nos dias úteis e melhor ainda nos dias inúteis, que deveriam ser a maior parte da semana. Porque eu quero poder chegar na casa dos meus amigos com facilidade, eu quero que a gente tenha direito a ter postos de trabalho bem distribuídos para que ninguém precise morar longe da sua família, ou longe da sua base, longe da sua comunidade, longe do seu território, para poder viver mais perto do trabalho, para poder ir em busca de melhores condições de vida, e essas melhores condições de vida necessariamente nos isolarem dos nossos afetos, né? Limitarem o nosso tempo de viver as nossas relações com os nossos amigos, nossas relações com a nossa família, nossas relações com as pessoas com quem a gente quer trocar um carinho, um chamego, um dengo. Isso também é sobre a ordem social que a gente vive, assim, que é uma coisa que eu nunca consigo descolar desse debate da afetividade, né? Porque aí as pessoas acham que a resposta para a falta de tempo é ter uma relação só, sendo que estar numa relação só é uma coisa que aprofunda essa lógica de isolamento e essa lógica de solidão que essa sociedade acelerada força pra gente quando ela limita o tempo da nossa afetividade, assim. Então, para mim, pensar sobre gerenciar o tempo dos meus afetos também significa discutir uma outra organização social do tempo, o lugar que o trabalho toma na vida da gente, porque significa afirmar o direito que a gente deveria ter ao afeto, né, a ser afetado, ser cuidado por uma rede de pessoas, independentemente do tipo de vínculo que você tem com essas pessoas, assim. Então, para mim, esse é um debate que eu acho que a gente devia ampliar, um debate que as pessoas confrontam com a gente. É que nos afasta do senso de comunidade, né? Sim. Mas sabe o que eu gosto?
é que quando a gente fala de não monogamia, é muito comum que as pessoas façam perguntas que normalmente elas não fazem sobre suas próprias relações. Então, essa do tempo, que eu acho que é uma das mais que eu mais escuto, assim, é uma pergunta que a galera normalmente não faz pra si. Sim. Eu estou tendo tempo para as minhas relações, eu estou tendo tempo para cultivar aquelas relações que eu já tenho. Eu não tô falando pra você ir lá e desenvolver mais 30. Eu tô perguntando se você tá tendo tempo para as relações que você já tem monogamicamente. Tu tá vivendo elas com qualidade, só que ninguém se questiona isso. Aí, a partir do momento que você bota na monogamia no jogo, aí, de repente, todo mundo quer falar de gênero, de raça, todo mundo quer falar de tempo, quer falar de capitalismo, um negócio, aí o trabalho, não sei o quê. Eu falei, e aí? Vamos estar debatendo isso? Interessante isso que você falou. Você tá tendo isso na monogamia? Você tá tendo esse tempo de qualidade que você tá me dizendo que tá faltando pra você nas suas relações monogâmicas? Você tá conseguindo administrar? Os seus amigos, tem quanto tempo que vocês não vê seus amigos? Não faz uma chamadinha de vídeo, dá uma saidinha só com suas amigas, tá fazendo tudo com seu namorado, e aí? Tá conseguindo? É porque também rola isso às vezes, né? Essa coisa de, não, uma relação demanda muito tempo, aí essa relação chega e toma todo o seu tempo. E quando rola, né, toma todo o seu tempo. E aí você se isola totalmente de outros vínculos, de outras possibilidades, de outras relações. E aí depois diz que são os outros que não têm tempo pros seus vínculos. Exato. Né? E aí vem um negócio que... Gente, o controle desse tempo tá literalmente na tua mão. Não tá na mão de ninguém. É você que vai dizer quanto tempo você vai dispor pra aquela relação. Você não precisa dispor toda a tua vida. Tu dispõe toda a tua vida porque tu faz isso no automático. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, botar a mão na cabeça e fala... Eu precisava? Sim. Eu precisava ter todos os meus finais de semana reservados pro meu namorado, por exemplo. Eu não poderia ter um com as minhas amigas, um outro, sei lá, com a minha avó, não sei. É uma coisa que tá no nosso controle, mas a gente age como se não tivesse. Entramos na relação e automaticamente o meu tempo, ele é teu. Um tempinho e outras companhias pra fazer coisas que às vezes aquele respiro, parceiro né? não gosta de fazer. Espaço, né? Precisa de espaço, gente, pelo amor Pra de ser Deus. eu, assim, tem gente que não sabe como é fora da relação. Sim. Imagina, gente. E tem também uma discussão que as pessoas fazem em relação a isso, que é o que significa ter qualidade numa relação, né? O que significa ter qualidade nesse vínculo. Porque também tem essa leitura, essa ideia de que ter qualidade numa relação é só através da dedicação exclusiva. Que se eu não faço tudo na companhia da pessoa, se essa pessoa não passa a ser o centro da minha vida, né? A relação é mais importante, tem um maior trânsito, um maior reconhecimento social. Então não é uma relação com qualidade. E mais uma vez eu falo dos amigos, assim, né? Quais são as relações... O que a gente encontra nessas relações que a gente valoriza, naquelas pessoas que a gente sabe que a gente tem de verdade, nessas relações que a gente se sente amado, se sente desejado, sem depender de todos esses marcadores clássicos e históricos da monogamia. A exclusividade, o reconhecimento social, a importância frente às outras relações, assim. E eu sempre fico pensando quais são as outras coisas que a gente pode buscar para... reconhecer qualidade, né? O que a gente tá chamando de qualidade nos nossos vínculos, o que a gente tá chamando de qualidade nas nossas relações, que eu acho que nem sempre a gente não pensa, né? Isso que você tá falando, é sempre muito no automático, né? E você chegou a pensar em algum critério e falou assim, acho que isso aqui... Sei lá, eu tenho vivido experiências boas, assim, que eu acho que pra mim, qualidade nas relações tem muito a ver com reciprocidade, né? E eu falo das reciprocidades possíveis. Reciprocidade não necessariamente significa simetria. A gente também tem um pouco essa expectativa, assim. E eu fico pensando muito sobre a qualidade da companhia, a qualidade do tempo aproveitado junto, o desejo, o quanto que aquele vínculo me desperta de desejo, de estar junto, de fazer coisa junto. E é muito interessante, muito especial, assim, pensar como que cada relação, como que cada encontro tem uma qualidade também, assim, no sentido, não de que tem uma coisa que é boa, mas tem o seu jeito de ser bom, sabe? Cada relação, cada vínculo, cada encontro tem seu jeito especial de ser bom, tem aquilo que é daquele encontro, né? Tem dado pra viver coisas tão gostosas, sabe? Assim... Só deixando. Só deixando, sabe? Que elas fluam. Claro, sempre encontrando o espaço pro diálogo, encontrando o lugar honesto da troca, da conversa, do diálogo. O diálogo é sempre uma coisa muito importante, né? Porque eu acho que a principal diferença quando a gente tá entrando nas vivências com a não monogamia é que a gente muitas vezes está descobrindo um território novo e às vezes inventando um território novo. Exato. Porque todo o repertório que a gente tem é o repertório das relações monogâmicas.
E aí, quando a gente não tem um exercício de diálogo constante, a gente pode, às vezes, navegar meio perdido, com a sensação de insegurança, né? E aí eu fico pensando no como é bom, como é gostoso poder construir esse lugar de segurança a partir daquilo que é efetivamente vivido, aquilo que é efetivamente conversado, dialogado, e que não depende dos contratos pré-estabelecidos por essas normas, assim. Então, eu não confio nessa relação porque eu tenho uma sensação de que ela é só minha. Eu confio nessa relação porque eu olho pra essa pessoa e porque eu vejo que ela me deseja, porque eu aproveito a companhia dela, porque para mim o mais potente disso é que quando a gente não depende da exclusividade pra se sentir amado, a gente precisa se sentir amado a partir de uma outra coisa, né? A gente precisa entender um outro critério aí. E esse lugar é o do desejo, é da decisão de permanecer, é da vontade mesmo, assim. Se não tem um contrato de exclusividade, uma coisa que obriga. Que obriga, que prende. O que faz com que a gente esteja junto? O que faz com que eu permaneça aqui, nesse vínculo? Esse lugar torna esse exercício um exercício que precisa ser tão cotidiano que a gente vai todos os dias se confrontando com a qualidade que esses vínculos têm, assim, não, eu tô nesse vínculo aqui porque eu encontro esse carinho, porque eu encontro esse desejo, que eu encontro essa troca, que eu encontro esse afeto, eu encontro essa dedicação, eu encontro essa escuta, e pra mim tem sido muito valioso fazer esse exercício olhando pra todos os meus vínculos mesmo, assim. A minha aproximação com a não monogamia, ela se deu num contexto muito específico, assim, que eu já... eu digo a minha aproximação com a não monogamia, assim, porque eu tava numa relação aberta, mas eu digo fora que eu realmente comecei a pensar sobre isso. Sim. Foi muito ainda por essa percepção de que aquela relação, mesmo sendo uma relação aberta, ainda era uma relação muito central. E eu quase não tinha uma rede de pessoas, uma rede de afeto, uma rede de segurança, de apoio mesmo, para além do meu namoro naquele momento, né? Que era uma relação linda, maravilhosa, que era até bastante aberta, não tinha veto, eram contratos, não, vamos aí vivendo, o que for acontecendo a gente vai conversando, era muito nesse lugar, assim. Mas ainda tinha essa coisa da centralidade, assim. Então, o meu processo de me aproximar da não monogamia já foi um processo de pensar muito para além das minhas relações sexoafetivas. O meu processo com a não monogamia foi, sobretudo, o processo de fortalecer minha rede de apoio, minha rede de afeto, independentemente do tipo de afeto. Ótimo. E aí lógica é incrível. E aí eu comecei muito a olhar e abrir, entender que movimentos eu podia realmente começar a fazer para aproximar de mim esses outros vínculos, essas outras relações que eu já tinha, e de que maneira eu ia passar a construir relações novas com pessoas novas que eu fosse conhecendo. Porque o fluxo de pessoas novas é mais comum de acontecer com os dates, né? A gente vai conhecendo gente, acho que a gente até se abre mais para esse tipo de vínculo, né? Aplicativos de relacionamento, coisa e tal. Mas esse trabalho, assim, de cultivar minhas relações com pessoas com quem eu não transo, tem sido um exercício muito maravilhoso de observar o lugar do desejo que cabe nessas relações, assim. Do quanto eu desejo estar com essas pessoas, do quanto a companhia delas me faz super bem, do quanto tem quase um tesão, assim, naquela companhia, naquela conversa, naquele abraço, naquele carinho, sabe? Naquele toque até. Mas são só pessoas que eu não beijo nem transo, assim, sabe? Tipo, mas que tem um vínculo, assim... um negócio gostoso, assim, encontrar esse lugar não, tem um tesão, um desejo que move essa companhia, essa presença aqui. Descobrir isso, abrir espaço para esse afeto nesses vínculos também, tem sido uma coisa tão maravilhosa, assim. E aí, essas minhas relações têm muita qualidade. Eu gosto muita qualidade. muito dessa conversa, porque uma coisa que eu percebi muito, depois que eu fui pra não monogamia, é que eu parei de me movimentar para as relações por falta. Sim, tipo, total. Eu não tenho porquê. Não tô faltando nada, tipo, eu tenho com quem transar, eu tenho quem eu amo e eu tenho quem me ama, é recíproco, eu tenho apaixonamentos, sabe? Sim. Se eu estou me mobilizando para estar com você, porque
Eu simplesmente quero estar com você, eu gosto da sua presença, eu gosto de conversar com você, gosto do que a gente faz junto. Porque não é por falta, Sim. não é porque, ai, tá faltando isso. Não, eu tenho, pô. Eu tenho outras relações, eu construí uma rede muito linda, eu construí uma rede de pessoas que me apoiam, que estão comigo, que eu apoio de volta. Não me falta nada. Eu estou indo... Você tem relações com qualidade, né? Tipo... Eu estou indo em sua direção ali, porque eu gosto de você, gosto de estar com você, vejo qualidade na nossa troca, qualidade no nosso afeto, e vale a pena estar aqui. Simplesmente isso. Por isso que eu perguntei o negócio do critério, que eu falei assim, pra mim deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou chegando lá e vou ficando. Quando eu ver, eu já tô lá. Mas é isso, quando a gente é movido por esse desejo, a gente encontra tempo, né? Exato. A gente movimenta, a gente mobiliza tempo para essas coisas, assim. E eu acho muito legal encontrar um lugar de satisfação mesmo, né? De contentamento, de estar... de encontrar coisas gostosas, boas nesses encontros, assim, acho que é tão bom, tão maravilhoso, mexe no lugar que o afeto toma na vida da gente, né, nas relações da gente, assim, é um exercício muito gostoso. Quando o tempo ele é gasto com qualidade, Sim. não parece que ele tá sendo, sei lá, desperdiçado, sabe? Sim. Parece que tá sendo só vivido. Eu acho que é o que tem nos faltado. Mas falando de qualidade de relação, você acha que pode surgir ali, até porque é natural, digamos assim, natural não, mas normal na nossa socialização, uma lógica de competitividade entre as relações? Quem quer ter mais qualidade do que outra? Existe, assim, eu acho. Isso acho que tem a ver com a cultura de comparação, né? A gente se compara muito, assim, e tem a ver com monogamia também, sabe? Porque... eu acho que a nossa lógica afetiva, ela é toda formada numa cultura de comparação, e que vira uma cultura de competição, de alguma forma, né? Que eu acho que tem a ver com esse lugar, assim, de... Se você vai ficar apenas com uma pessoa, e essa pessoa vai ser aquela que você vai amar para sempre, vai ser o seu amor, o amor da sua vida, o amor da vida inteira. Boa responsa. Né? O amor da sua vida para a vida inteira, até que a morte nos separe. Você precisa escolher muito bem esse amor, né? É muito doido que em algum momento eu comecei a observar como que as nossas declarações de amor, elas são sempre comparativas. Você é o mais especial de todos, é a pessoa mais linda que eu já encontrei, é a pessoa mais importante do meu caminho. A gente é socializado numa lógica de competição afetiva. Eu digo uma coisa que parece muito boba, assim, mas desde criança... Nos aniversários, a gente precisa escolher quem é a pessoa que a gente vai dar o primeiro pedaço de bolo. E aí dá briga. Que é uma grande competição zona, assim, porque você precisa escolher quem é a pessoa mais importante da sua vida ali. Aí, tá sempre nesses lugares socialmente reconhecidos, né? Normalmente é sua mãe e seu pai. Aí, em algum momento, vira uma avó, um irmão, que aí estão ali naquele vínculo. Aí, no momento que você arrumou um namorado, se você der o primeiro pedaço de bolo pra um amigo... vai ser estranho, né? Tipo, se não for aquela pessoa... Aí, quando oferece pra aquela pessoa, todo mundo fala assim... Ai, ninguém sabia, marmelada, não sei o quê. E aí, vira aquela piadoca ali que valida socialmente esse lugar de qual é a relação mais importante. E aí, nessas sutilezas, a gente tá eternamente habituado, socializado a comparar o lugar que as relações ocupam, hierarquizar o lugar que as relações ocupam. E eu acho que é absolutamente normal que algumas relações tenham mais espaço do que outras na vida da gente. Mas é isso que eu falo, assim, você tá feliz e contemplado com o que você está encontrando nesse vínculo aqui que você tá tendo? Se você tá feliz e contemplado, por que você tá comparando isso que você tá tendo aqui com que outras pessoas estão tendo nesse encontro com essa pessoa? Porque você tá procurando algo que nem é teu, mas é da sua pessoa. É aquilo, a gente quer algo que a gente acha que o outro tem com aquela pessoa ali que eu também acesso, que eu também tenho afeto, que eu também tenho troca, mas aí eu começo a supor que aquele ali é mais importante. Sim. Talvez tenha mais espaço. Sim. Então eu começo a querer um lugar que
nem é meu, nem tem porquê, não vou ganhar nada com isso. Mas a gente é movido por uma lógica de competitividade, de tomar, até porque a gente é ensinado desde pequeno que a gente vai encontrar alguém que vai ser único na nossa vida. E a gente quer ser o único também. Então eu quero ser a mais importante, eu quero ser a mais isso, a mais aquilo. Ao mesmo tempo que, se for pra me perguntar pra eu botar alguém nesse lugar, eu não vou saber colocar. Total. Mas total, eu quero total. estar. Então é uma lógica que ela nem se responde, ela não tem lógica. É uma lógica que não tem lógica. Mas que faz com que a gente faça essas movimentações que tornem a gente mais especial ao invés de ser apenas ser. E aí gera cobrança, gera desgaste, gera uma competitividade, gera uma performance, que eu acho é uma coisa que felizmente, pelo menos hoje em dia, eu já não labuto tanto com isso, mas vem de uma... Esse lugar da performance é doido, né? E essa Assim, performance é pra quê? É simplesmente pra que eu passe pra você uma imagem que eu quero que você tenha de mim, pra que você me coloque nesse lugar do mais especial. Que é a lógica da conquista, né? Essa coisa de que você tem que conquistar a pessoa. E a lógica de conquista normalmente é visto como esse lugar de disputa mesmo, assim, Isso. né? E assim... E o troféu é você. O troféu é você, assim, tipo, se oferece. É muito, muito louco isso. Mas assim, eu entendo que existem lugares vulneráveis, assim, que a gente precisa ter carinho com a gente mesmo também, porque existem alguns momentos em que você vê o contato daquela pessoa com uma outra pessoa, e aí você se coloca nesse lugar de comparação. Talvez é muito mais sobre o que você desejaria estar encontrando naquela relação do que o que aquela relação está tendo, do que aquela pessoa está tendo numa outra relação, né? Isso muda tudo, essa muda lógica tudo, muda tudo. Que eu acho que também tem a ver com aquele lugar do ciúme mesmo. O lugar que a comparação coloca a gente, né? E que eu acho que é um desafio que a gente precisa encontrar ferramentas para trabalhar, porque tem a ver mesmo com essa nossa socialização, com a maneira como a gente foi formado, com essas nossas inseguranças que estão muito entranhadas na gente. E eu acho que a gente precisa pensar sobre o quanto essa lógica pode ser nociva para que a gente possa ir tentando desenvolver outras ferramentas, assim, porque seria muito bacana, muito bonito se a gente trabalhasse as nossas afetividades não na direção da competição, mas na direção da colaboração. Não na direção da comparação, mas na direção da singularidade, do respeito à singularidade, do respeito ao que tem cada pessoa, que tem cada encontro, assim. Fico pensando esse termo que circula entre uma galera não mono, que é a ideia dos meta-amores, que são os outros amores, os outros amores de quem você ama, que eu acho que a gente precisa pensar em meta-amores para além dos amores sexo-românticos só, porque ainda tem isso. Eu acho que aí a competição é complicada nesse sentido, porque você raramente se compara com um amigo da pessoa com quem você se relaciona sexo-afetivamente. Você só se compara com outro crush, com o outro namorado, qualquer nome que queira dar. Vai lá e hierarquiza. Com qualquer nome que queira dar, mas a gente sempre se compara nesse lugar. E aí, sempre volto nessa reflexão, assim, de por que a gente não se compara com algumas pessoas? Por que a gente se compara com essas? Que lugar que afeta, que atravessa na gente? Que eu acho que a gente precisa se acolher quando a gente se defronta com isso, porque a gente tá sentindo, precisa lidar com o nosso BO aqui. Mas fazer sempre a reflexão para pensar de onde isso vem e tentar não se aprisionar nesse sentimento, assim, né? Mas entender que outros repertórios a gente pode tentar construir para poder observar essas pessoas. Eu acho que diálogos a gente pode construir para acolher esse sentimento sem impor para outra pessoa o nosso desejo, sem impor a nossa vontade para outra pessoa, né? Fico pensando em que caminhos a gente pode fazer para poder lidar com isso de outra forma, porque para além de um problema a lógica da competição, acho que às vezes a lógica da comparação que a competição gera uma dificuldade mesmo que a gente precisa lidar, administrar, assim. Acho que tem caminhos aí pra entender como lidar com isso de outra forma. É mudar a lógica mesmo, normalmente a gente vai pelo caminho de eu estou incomodado com isso, então pare de fazer. Sim. Né? Ao invés de simplesmente parar. Eu acho que isso é uma coisa que está escrita até no livro da Jenny Nunes, sobre afetos, que
o ciúme, ele é posto no colo do outro, né? Sim. Eu jogo a bomba pra você. Eu falo, não, pare de fazer isso porque está me incomodando, ao invés de me questionar o porquê isso tem me incomodado. Né? Não que isso não possa ser acolhido, isso pode ser acolhido, sim. Tudo bem, você sentiu, beleza, mas sentiu por quê? Será que é porque eu tô fazendo mesmo? Se eu deixasse de fazer isso por uma casa sem segurança, ela seria resolvida? Não. Essa segurança estaria ali até ser cutucada novamente. Então, a questão é, por quê que isso me deixa insegura? Sim. Né? Por que eu não posso simplesmente colaborar com essa relação? Eu passei recentemente por uma situação que eu achei muito engraçada, de colaboração entre afetos, porque eu passei pelo meu aniversário, aí o Wesley me deu o cabelo, porque eu falei, enchi o saco, essa fibra é cara, eu falei, eu quero me deu, e eu vi uma camisa, que foi essa camisa aqui do eu tinha esquecido que eu tava usando, e eu falei, eu quero, e aí um outro afeto falou, vou te mandar, aí ele mandou, né, aí ele falou, aí ele falou, pô, eu comprei uma caixa achando que ia vir embalada na caixa, você vai receber a camisa e vai receber a caixa. Aí o Wesley falou, aí na hora que chegou lá em casa, o Wesley pegou, escondeu de mim, porque ele foi embalar na caixa pra me entregar embalado na caixa. Maravilhoso. Então assim, a experiência ela só pode ser concluída e completa pra ser entregue pra mim numa caixa super bonitinha, com um cachorro caramelo, um negocinho assim, porque houve colaboração entre esses dois homens que gostam de mim. E queriam me proporcionar uma experiência legal. E foi super bacana. E eu gostei muito de entrar em contato com isso, porque isso simplesmente não seria possível de outra maneira. Porque primeiro que se eu tenho um amigo, por exemplo, muito próximo, o namorado já fica aquele negócio, nananã. Mas na monogamia eu vejo isso, pelo menos na minha vida, principalmente ultimamente, porque a gente tem um período de adaptação, né? Sim. Isso ocorrendo com muito mais tranquilidade, eu tendo experiências e proporcionando experiências muito mais completas, muito mais legais, do que se fosse só eu. Coisas que eu não poderia fazer sozinha, mas que em comunidade eu posso fazer. Então, por quê competir? Eu acho que esse senso de comunidade é a coisa que eu mais tenho perseguido, assim. Eu sempre volto nesse tema, falando sobre não monogamia, que foi a ideia, a formulação, o jeito de dizer que eu conheci com o Ocaribi no oficina, eu tava fazendo com a galera da Brava, que o cara tava falando assim, que não monogamia é uma perspectiva de amor e de afeto menos centrada na ideia de casal, ali no centro, e mais centrada na ideia de comunidade, de rede, de quilombo, de aldeia, de floresta. São essas imagens que eu acho que a gente pode resgatar também, pensando nessas possibilidades colaborativas, né? Em vez de pensar que são duas pessoas de quem você gosta, são duas pessoas que gostam de você, sabe? São duas pessoas que gostam de você, que te querem bem, que esse ponto de encontro. Duas pessoas que podem se gostar entre si, que podem se conhecer, que podem também, né, construir rede mesmo nessa perspectiva de que as pessoas estão todas conectadas, colocar essas pessoas em contato, abrir espaços, possibilidades de convivência. Nesse lugar de troca generosa, de cuidado afetivo, de não competição, de entender que tem espaço para as pessoas e que a gente está entregando para aqueles vínculos ali aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para aquelas relações. A nossa responsabilidade de entender quanta qualidade cabe nas relações que a gente está tendo e o que a gente dá conta, o que a gente não está dando conta, o que a gente não dá conta, quais relações a gente às vezes não vai dar conta de entrar porque a gente talvez esteja mesmo sem tempo para poder gerenciar. Isso pode acontecer, a gente precisa ter responsabilidade com essa comunidade de pessoas que a gente afeta, que afeta a gente. Acho que tudo isso cabe na reflexão, assim. Mas é isso, partindo de outra perspectiva, né? Essa perspectiva de colaboração que acho que a gente tem condição de buscar para falar sobre afeto, para pensar nossos afetos, para mim, um sonho, assim. O que tem é uma das coisas mais bonitas que as perspectivas da não monogamia têm me apresentado e é o que eu tenho buscado também. Colocar minhas pessoas para se conhecer, para se ver, se encontrar, sabe? Meu povo, meu quilombinho ali. Colocar essas pessoas também para se afetarem, para trocarem, para se amarem, assim. Possibilidades. Possibilidades, eu acho que isso é o mais bacana que a gente tem para buscar.
Ai, Murilo, eu amei a troca com você. Ai, Bom esse papo, que delícia. eu amei de verdade. Saio daqui mais rica do que entrei, que eu sou milionária. Muito bom poder trocar sobre essas coisas. Obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui também. Que isso, eu adorei. Gente, siga. O Murilo é Muro Pequeno, né? Muro Pequeno em todas as Arroba redes. Muro Pequeno. Me siga também, Eta Nega. Tem o Eta Psi, segue o Eta Psi também, que eu sou psicóloga. Vê assim, mas a mulher é psicóloga. E eu encontro vocês na próxima. Deixa aí nos comentários e me diga. Você está aproveitando mesmo as suas relações? Ou tá tratando elas assim que nem uns produtos na prateleira? Qual que vale mais, qual que vale menos? Qual que eu consumo agora, consumo daqui a um ano? Tá tendo sinceridade? Tá tendo transparência? Tá tendo qualidade? Diga aí. Encontro vocês em breve, viu?